Tá, esse vlog porque eu quero abrir umas caixas que chegaram e geralmente eu gravo meus vídeos aqui, tá, gente? Ó, é aquela luzinha ali que dá esse efeito, mas esse é o estado do meu quarto. Já tá com mais de 2 meses que eu e meu pai nos mudamos, mas a gente ainda não conseguiu organizar isso daqui porque precisa trazer os guarda-roupas e montar. E a gente tá, eu acho que com um pouquinho de preguiça, um pouquinho de cansaço também. Mas enfim, eu vou posicionar vocês aqui de um jeito que não pegue essa bagunça, como eu tenho fazendo, né? Como eu tenho feito aí nos últimos vídeos. E vou abrir, ó, aqueles 2 pacotes que chegaram. E esse daqui também foi um que chegou ontem, mas eu já abri, porque eu tava curiosa. E eu não sabia que aqueles outros iam chegar agora, né? Pra juntar tudo. Então tá, vou posicionar aqui. Pronto, acho que assim ficou bom, né? Tenho aqui uma luz também para auxiliar ali a sala, enfim. Eu tô aqui com esses 2 que eu vou montar o roteiro de resenha. Serão as 2 resenhas que eu vou gravar. Essa daqui é a última resenha que vai sair em setembro, né? A gente tá em setembro. E essa é a primeira de outubro, porque aí entra mais no clima, né, ali dos livros de terror, de suspense, enfim. Esse aqui é a Outra Volta do Parafuso, do Henry James, e Agnes Grey, da Anne Brontë. Então, li esses 2, vou fazer esse roteiro. Mas, enfim, vou começar aqui. Esse foi a minha única compra do aniversário do Submarino. Olha que edição linda. E eu comprei única e exclusivamente por conta da edição, porque eu já tenho o retrato de Dorian Gray, mas é na edição censurada, e essa daqui é a original, na edição completa. E ele, olha que por dentro. E vem também com muitos extras. Deixa eu entrar aqui. Ó, o sumário. Vem com todas essas coisas aqui a mais. Achei bacana, inclusive com poemas selecionados, né? Os poemas dele ficaram aqui no fim, que eu achei... Isso aqui eu não sabia que tinha. Os poemas, achei interessante, ó. Legal, né? Achei lindo. Saiu por 33. Achei bem bacana. Belíssimo. Daí eu vou começar com os que eu comprei na Estação Liberdade, que são livros orientais, né? Eu acho que são japoneses, os 3, mas não confirmo nada. Esses daqui também saiu mais em conta do que comprar na Amazon. Se eu não me engano, foi R$38 cada um, com frete grátis, né? Essa era a grande promoção, eles estavam com 30% de desconto e não pagavam frete. Nossa, vem bem embalado. Bom, o primeiro é A Valise, do Professor. Foi traduzido pelo Jefferson José Teixeira. O nome da autora eu não vou me arriscar, mas esse aqui é japonês, eu acho. Enfim, belíssimo. Não, são todos japoneses, gente. Aí comprei Terráqueos, que essa aqui é a mesma autora de um outro livro que eu já tenho, não é ela? Isso. Querida Combine. Esse aqui eu já tenho também, ainda tá no plástico, mas eu comprei faz pouquíssimo tempo. E agora é Terráqueos. Esse livro aqui é bem caro. Bem caro. E A Polícia da Memória. Nossa, esse é super bem falado, né? Foi finalista do International Book Prize. Muito bacana. Também não vou me arriscar no título. Gente, eu não vou abrir, né? Porque como eu não vou ler esse mês, eu vou deixar guardadinhos. Olha que lindo. Aí, a Querida Combine eu já tinha, tá? Comprei só os outros 3. A Valise do Professor talvez seja o que eu vou ler primeiro, porque é o mais diferente, assim. E ele tem páginas brancas, ó. Vocês vão reparar. Ó, o único que tem páginas brancas é A Valise. Eu vou abrir pra ter certeza, né? É isso mesmo. Ó. Não sabia, mas a letra é boa, vai dar tudo certo. Os outros não, os outros são paginazinhas amarelas. Então, esses 3 aqui. E agora eu vou para... Esses dali eu comprei, né? E esses daqui eu recebi em parceria com a Editora Global.
Então, aqui são recebidos, né? Recebidos real. A Global é a primeira parceira que eu tenho, né? É a parceria lá no Instagram, não é aqui. É muito bacana. Eles sempre mandam assim, então tô só tirando aqui do pacote. Bom, eu tinha pausado para poder fazer a foto. Mas enfim, da Global. E aí da Global eu tava tendo alguns problemas para receber, sabe? Não tava dando certo o meu endereço, mas vamos lá. Primeiro veio Água Mãe, do José Lins do Rego, e as edições da Global também são páginas brancas. E daí eles estão relançando, né, os livros do José Lins do Rego com todo esse novo trabalho gráfico, que eu sinceramente achei belíssimo. O Água Mãe, ele é a parte, né, dos ciclos, né, dos livros dele, tanto de ciclo do cangaço como o da cana-de-açúcar. Esse aqui ele é um livro à parte, não tem relação com esses outros, então provavelmente eu vou começar a leitura dos livros dele por esse daqui. Achei belíssimo. Daí veio Deus, o que quer de nós, que é um lançamento do Ignácio de Loyola Brandão. Então esses dois aqui são os lançamentos. E eles são escolhidos pela editora, tá? Eu não tenho palpites, né, nesses daqui, mas eu amei, queria muito, muito, muito receber esse aqui do Loyola e aquele, né, do José Lins do Rego. Eu já tenho outro aqui, do José Lins, que é o Pedra Bonita, que é o primeiro do ciclo do cangaço. Daí eu quero receber o segundo também, né, para eu conseguir ler, que só são dois, é uma duologia, então eu vou conseguir ter completo. E esse pacote estava pesadíssimo por conta desse daqui, que é o grande sucesso do Ignácio de Loyola Brandão, que é o Não Verás País Nenhum. Esse livro, os dois livros dele, né, são livros de ficção, se eu não me engano, eles se enquadram em ficção. Esse daqui é uma ficção pandêmica, e esse eu não sei muito bem, mas ele é belíssimo, ó. Ele é bem pesado, por isso que a caixa estava muito pesada, e ele tem páginas amarelas. Deixa eu ver aqui o outro, do Loyola. Os dois do Loyola tem páginas amarelas, ó. Só os do José Lins do Rego, então, que a paginazinha é branca. Então aqui, mais 3 livros. E de novidade, falta chegar um que eu comprei na promoção também na Amazon. Então, quando ele chegar, eu ainda vou estar gravando o vlog dentro dessa semana. Daí eu mostro. Eu não falei nem que dia é, né, gente? Eu comecei já assim, gritando. Mas hoje é dia 20, tá? De setembro. Vou aproveitar que tá tendo barulho para pausar aqui e vou organizar esse roteiro dos negócios ali, das resenhas, porque eu quero gravar amanhã. E eu ainda quero gravar um outro vídeo também para sair quarta-feira. Hoje é terça. Estou um pouco atrasada. Mas então é isso. Daí eu acho que eu vou gravar esse outro vídeo. Depois eu volto pra concluir esse aqui. Não, pra continuar, pra falar com vocês sobre as leituras que eu vou fazer ao longo desse vlog. Vamos de atualizações. Hoje é quarta, dia 21, né? Eu comentei aqui, conversei com vocês ontem. Agora eu vou terminar o roteiro da resenha de Agnes Grey. Só fiz essa, fiquei assistindo Masterchef ontem à noite, então não deu tempo de eu fazer dos dois. E de noite eu fui trabalhar, né? Então eu só chego lá para as 10h30 mais ou menos. Gente, que livro bom, tá? A resenha já saiu, então vocês já conseguem ver todos os aspectos. E uma coisa interessante que eu vou conseguir trazer com esse livro aqui é a comparação de tradução. Porque eu peguei uma amostra de um e-book da Martin Claret e aqui é o da Príncipes. Então eu sei que tem muita gente que acaba não comprando os livros da Príncipes porque são baratinhos e desconfia um pouco da tradução. Então eu consegui comentar lá no vídeo sobre isso. Deixa eu tentar aqui dar uma ajeitadinha no meu cabelo. Mais ou menos, né? Daí eu vou falar sobre a leitura. Esse livro aqui, eu fiz a leitura dele por conta de querer trazer a resenha em outubro, né? Que tem esse mês mais temático. Só que daí eu tava com muita expectativa com relação à série, né? Que eu já assisti a série, eu gostei muito. E quando eu fui ler o livro, tem vários personagens que existem na série, porque a série eu acho que ela não é uma adaptação, ela é só inspirada nesse livro.
Eu tenho que dar uma pesquisada, mas eu acho que é isso. Ela foi só inspirada, né? Daí, por exemplo, para quem já assistiu, é A Maldição da Mansão Bly, que foi inspirado em A Outra Volta do Parafuso, do Henry James. Então aqui é muito bacana, a gente vai começar a história, tá no dia 24, eu acho, de dezembro, e tem amigos ali reunidos e estão falando sobre histórias de fantasma. Daí um rapaz diz que ele conhece a história mais tenebrosa de fantasma e que aconteceu. Foi uma amiga dele que vivenciou isso. Ela escreveu esses relatos e antes de falecer enviou para ele. E ele se propõe a ler esse relato dela para os convidados ali no dia 25 de dezembro, à noite. Todo mundo topa, fica super empolgado, tem várias pessoas ali reunidas, são pessoas mais velhas, né? Ficam super curiosos. Esse é um livro antigo, então tem uma escrita bem rebuscada. Eu achei bem rebuscada mesmo. Eu tô lendo aqui com a tradução de quem? Vamos ver. Paulo Henrique Brito. Aí tem um pós-fácil também muito bom, que eu ainda tô concluindo a leitura aqui do pós-fácil para montar a resenha. E aqui ele vai contar sobre essa amiga que foi ser governanta numa casa muito afastada, porque os pais das crianças morreram numa viagem na Índia e foi o tio dessas crianças que ficou responsável por eles. Daí ele tem um caso assim, ele não quer ter proximidade com esses meninos, então ele quer contratar alguém que vá resolver tudo para que ele não precise nem olhar para as crianças, para que ele não precise ir lá. Então, a única questão dele é você vai para essa casa, lá já tem outros empregados, tem uma governanta e tudo, o seu papel vai ser preceptora da menina, que é a mais nova. O rapaz, ele é um meninozinho também, ele tá na escola, e aí no período de férias, alguma coisa assim, ele vai voltar para casa, mas o seu maior contato vai ser com a menina. Ela disse, beleza, e ele falou, a única condição é não me ligue, não me contacte, não me mande carta, eu não quero saber de nada do que acontece lá. Ela vai, né? E ela chega lá, tem realmente essa governanta, que é uma mulher mais simples, mais humilde e que vê nela alguém assim muito superior por ela ser a preceptora. Então elas criam uma relação de amizade, tem outros funcionários também, até que o rapaz, assim que a gente começa, um meninozinho, ele é um garotinho, ele é expulso da escola e na carta o diretor não explica muito bem o porquê, mas ela fica meio ali com o pé atrás do que possa ter acontecido com a criança ser expulsa de uma escola. E ela começa a suspeitar que o menino talvez seja mau. Pergunta pra governanta, a governanta fica meio, né? Não é, mas também não é bom, sabe? Ela fica meio assim. E ela começa a ver um homem, né? Um fantasma ali de um homem, meio que procurando por essas crianças pela casa. Ela conversa com a governanta, descreve o homem. A governanta diz que esse homem, ele já trabalhou na casa, né? Pela descrição que ela fez. Ele era tipo um auxiliar do pai dos meninos. E que ele sim não era uma pessoa boa. E aí ela começa a ver também uma mulher. Que quando ela descreve, a governanta fala que era a antiga preceptora dos meninos, que também havia falecido. E a gente vai acompanhar essa mulher tentando proteger essas crianças desses dois fantasmas e tentando entender o que é que eles podem querer como as crianças, assim como acontece na série. A grande diferença da série para mim é que ela tem a governanta é uma personagem totalmente diferente, ela é uma mulher toda classuda, toda importante assim, sabe? Ela não se sente inferior, por exemplo, à preceptora. E tem uma jardineira, que é uma moça que fica ali cuidando dessa parte da casa, né, da mansão, e o cozinheiro, que ele era um chefe de cozinha e ele foi ser cozinheiro lá nessa casa. Esses três personagens, eles são super cativantes e eles têm um papel muito importante na série. E aqui eles não existem. Então eu senti falta deles, mas eu gostei muito. Eu acho que o final do livro, ele é maravilhoso. Ele encerra muito bem o que o autor começou aqui, sabe? O que ele construiu. Enfim, gostei bastante. Eu vou fazer também a resenha dele, só que a resenha dele só sai em outubro, tá? Mas eu gostei. Ele é curtinho, ó, foi uma leitura rapidinha, eu levei alguns dias, mas eu consegui visualizar as coisas que o autor estava descrevendo, sabe? Ele tem uma escrita assim bacana, mas eu achei rebuscada. Mas é isso, né? Gostei. Daí o livro que eu tô lendo agora, que também é temático, é Sempre Vivemos no Castelo, da Shirley Jackson. Eu, inclusive, comprei um outro livro dela, que tá aqui, O Homem da Forca. Eu recebi esses dias.
E vocês podem ver que aqui ele tá num lugar totalmente improvisado, ele tá bem aqui. Que tá nessa edição nova da Alfaguara, achei belíssima a edição antiga deles. Eu não lembro qual era a editora, mas era capa dura e eu não gostava das capas. Então, decidi começar, né, por Sempre Vivemos no Castelo, aí comprei O Homem da Forca e eu quero comprar o outro, que foi o que inspirou outra série da Netflix, dos mesmos produtores de Assombração da Mansão Bly, que é a Assombração da Residência Hill. Quero muito. A Maldição da Residência Hill. Acho que é a Maldição da Residência Hill. Que é A Casa na Colina, é dessa mesma autora. Então eu quero ler esses 3 livros dela. Comecei por Sempre Vivemos no Castelo. Eu tô ainda no início, acho que nos 20%, e aqui a gente vai conhecer 2 irmãs, a Constance e a Mary Cat, né, que é a Mary Catherine, eu acho o nome dela, mas chamam ela de Mary Cat, e o tio Julian. Eles 3 vivem numa casa isolada do restante da cidade, porque 6 anos atrás, se eu não me engano, uma das meninas, pelo menos é o que a gente sabe até agora, né, uma das meninas usou arsênico, né, que é um veneno, no açúcar para envenenar a família. Então seria a Candace, que é uma irmã que a gente vai vendo, mas não é a irmã que está narrando. Quem narra é a Mary Cat. A Mary Cat narra pra gente, ela é mais jovem do que a Candace. E a Candace teria usado esse arsênico, porque era ela quem preparava as comidas. Isso é até questionado, né? O porquê que era uma jovem, eu acho que ela era criança, jovem na época. Enfim, eles não sabem explicar muito bem, né? O tio delas, né? O Julia, o porquê que era ela, mas era ela. E até os dias de hoje ela cuida dessa parte da família, que agora só são eles 3, a família era super numerosa, ela tinha os pais, irmãos, os tios, as tias, e a maioria morreu na hora, ali, um atrás do outro, porque todo mundo estava comendo a refeição, inclusive o Julian, que é esse tio. O que aconteceu com ele foi que ele ficou com sequelas. Hoje em dia ele é deficiente físico, né? Ele anda de cadeira de roda. E eu não sei quais são as outras limitações, mas ele tem também alguns problemas mentais, porque ele vive se questionando se isso realmente aconteceu. Então eu acho que ele ainda tem assim algum problema devido ao trauma. Que ele fala que o gosto do arsênico assim na boca ele ainda consegue lembrar até hoje, mas que ele é fascinado por essa história. E óbvio que a vizinhança, ali, as pessoas não querem elas, né, nem ele, andando por lá. Então a Mary Cat, quando ela precisa ir no supermercado, essas coisas, ela é bem hostilizada e ela vai narrando isso pra gente, né? Ela é jovem, as pessoas ficam falando, soltando piadinha, perguntando quando que eles vão se mudar. E a irmã dela não consegue sair de casa, nem o Júlio. Eles vivem totalmente presos nessa casa até hoje. Só essa menina que sai. Aí aqui na parte que eu tô, nesses 20%, que ainda é o comecinho, então eu nem sei spoiler, né, pra contar pra vocês, nem vou dar. Mas elas recebem uma visita. Tem uma mulher que costuma ir lá, vez ou outra, tomar um chá com elas para que elas não fiquem totalmente isoladas. E essa mulher leva uma outra pessoa. E essa pessoa, quando chega lá, ela começa a tentar entender o que aconteceu. A visitante rotineira, que eu acho que o nome dela é Ellen, ela não pergunta nada sobre essa noite. Mas essa mulher que ela levou, mesmo ela instruindo a mulher para que a mulher também não perguntasse, ela pergunta. E o Julian acaba contando como que tudo aconteceu. Que, pelo menos de acordo com os relatos, né? A Candace, ela foi inocentada no julgamento. Mas o que foi dito que ela fez foi, colocou arsênico no açúcar, as pessoas usaram açúcar, foram morrendo. E ela ficou assistindo a família morrer um por um. Quando o efeito ali, né, já tinha dado efeito em todo mundo, ela ligou para a emergência, lavou o pote que estava o açúcar, e quando chegaram, né, não tinha essa prova do o açucareiro, né, porque ela havia lavado, e já era tarde demais para salvar as pessoas da família, com exceção do Júlia. Então, assim, a gente acha estranho, né, quem tá lendo, porque elas escutam o Júlia contando isso pra visita, porque, como eu disse, ele é fascinado, mas elas não falam, tipo, é mentira, isso não aconteceu. A Candace fica calada, foi isso que aconteceu, ela foi inocentada, porque, segundo o advogado dela, como ela mexia nos jardins, ela tinha acesso a vários venenos naturais, ela não precisaria recorrer ao arsênico. E que ela havia comprado arsênico sim, mas era para matar os ratos. Então, que não teria sido ela que tinha feito isso. Então, eu ainda não sei muito bem, mas eu sinto que a Candace e o Julia não saem da casa por conta da Mary Cat. Pelo menos o que eu tô sentindo até agora é que eles estão tentando proteger muito ela. E tem uma hora que a visita fala assim,
você exagera demais as coisas na sua cabeça, né? Como se ela pegou essa situação que aconteceu e ela transformou em algo muito maior, como se as pessoas não utilizassem tanto assim ela na rua, mas na cabeça dela é assim que acontece. E a gente tá na cabeça da Mary Cat, então não é confiável nada que ela tá nos contando. Mas eu achei muito legal até agora. Tô gostando mais do que a outra volta do parafuso, por exemplo. Esse aqui tá muito mais psicológico, assim, muito mais envolvente. A escrita é sensacional. Mas é isso, agora eu vou concluir. Eu já tô aqui com o notebook porque eu vou gravar a resenha de Agnes Grey. Vou fazer bolo, fazer 2 bolos de banana, porque tem umas bananas ali muito maduras. E é isso, tô aqui com os livros que eu gravei do vídeo ontem, né? Ontem eu gravei o vídeo que sai hoje, né? No caso, já vai estar disponível pra vocês. E é isso, gente. Daí, à medida que eu for lendo, eu venho atualizar vocês e eu acho que eu vou pegar um outro livro, um físico, pra ir intercalando com esse daqui. Tô ligando a luz, eu tô aqui. Meu Deus, vai cair tudo. Gente, hoje já é quinta e algo muito legal aconteceu ontem, que eu recebi 2 livros da Planeta Minotauro, que é da editora Planeta, que eu havia falado com eles na segunda, se seria possível me enviar esses livros. Eles enviaram. Nossa, como eu tô longe, né, de vocês. Os livros já chegaram. Hoje é quinta, gente. Os livros chegaram ontem, na quarta. Eles mandaram Sedex. Tipo, falei com eles na segunda-feira. Eu tô chocada. Tô bem assanhada. Chocada e assanhada. Eu vou deixar aí o unboxing dos livros, porque eu só gravei pro Instagram. Mas eu vou mostrar eles aqui também pra vocês. Esses livros fui eu que perguntei, tá? A editora se tinha como me ceder cortesias, né, dos 2. E eles disseram que sim. Então eu recebi A Canção de Aquiles e Circe. Olha que lindos. Mas eu fiquei chocada com a rapidez. E como vocês podem ver, eu já comecei a leitura de A Canção de Aquiles. E é ele que eu vou ler junto com vocês aqui. E junto com Sempre Vivemos no Castelo, né? Que é o e-book que eu já estou fazendo a leitura. Eu tô no capítulo 7 aqui, ó. 58% eu recebi ontem, eu comecei a ler ontem. E eu tô impressionada com a escrita da Madeline Miller, que é a autora. O que ela fez aqui? Ela faz, ó, como tem falando bem aqui, é uma releitura da Ilíada, do Homero. Tem Ilíada, tem Odisseia, então ela pegou aqui a Ilíada, que eu nunca li, que tem a parte da mitologia grega, e ela fez uma releitura. Então, nesse livro, a gente vai acompanhar o Aquiles e o seu amigo, o Patroclo. Acho que fala assim, Patroclo. E é uma história bem conhecida de amigos que não eram somente amigos. E o que é mais legal nesses livros dela é que, por exemplo, em A Canção de Aquiles, o protagonista é o Aquiles, mas não é ele quem narra, é o Patroclo. Então ela conta através da visão de um personagem secundário. E aqui a gente acompanha o Patroclo desde ele criança, ele sendo exilado lá do reino do pai dele, indo morar lá no palácio, né, no castelo do Aquiles, junto com o pai dele, que tinha esse hábito de receber crianças ali exiladas, enfim, por algum motivo. Mostra, né, o motivo, o porquê que aconteceu isso com ele. De início ele acha que foi por um motivo e depois ele se dá conta de que na verdade foi por outro. O pai dele nunca gostou muito dele, porque dizia que ele não tinha certas habilidades para herdar o trono, né? Então, o Patroclo, a gente já percebe pela linguagem aqui, pelo jeitinho, que ele tem uma certa veneração pelo Aquiles. Não, de início, parece ser por todas as habilidades que o Aquiles tem e que ele nunca conseguiu desenvolver, tipo habilidades físicas, em música, em tudo isso. E uma parte que eu achei muito legal é que a mãe do Aquiles é uma deusa e o pai dele é um mortal, na mitologia grega, né? E ela... Ai, gente, eu esqueci o nome dela. São nomes difíceis. Tétis. Acho que é isso. Ela foi abusada sexualmente, né? Ela foi forçada a gerar esse filho para esse humano. E quando foram fazer um acordo com o pai do Aquiles, explicaram para ele que ele teria que usar ali de força física mesmo para conseguir, porque ela não iria ceder. E no livro, a Madeline, ela traz isso realmente como um abuso, como algo que ele fez forçado, e ela não vive com o filho, ela vive no mar, porque ela é uma deusa ali, né, aquática. Mas ela visita ainda o filho, na verdade, né, vai visitá-la, e é bem bacana. Eu não conheço, né, a história.
E tá sendo legal conhecer através desse romance. E aqui também tem um blurb, né, que fica aqui atrás, do Rick Riordan, que é o autor de Percy Jackson, falando que a autora ela é muito fiel à mitologia grega e ela preenche algumas lacunas para poder deixar o romance ali interessante. Então aqui a gente vai ter essa parte, né? Vai chegar, obviamente, a Guerra de Troia, né? É uma história bem conhecida, então não tem como você não saber spoilers, porque né, a gente já conhece, né, a parte da mitologia. E eu sei, então, que vai ter a Guerra de Troia aqui. Na parte que eu tô, os meninos têm 12 anos, mais ou menos, já. Então, eles vão crescendo. Eu acredito que vai ter uma hora aqui que na adolescência, talvez seja quando inicia aí essa guerra. E provavelmente eles vão participar, né? Como eu disse, eu não sou a grande conhecedora. Mas, enfim, que a autora ela é muito fiel a isso e que ela quis retratar um romancezinho aqui entre esses dois homens, né? Como que era a homossexualidade na mitologia grega. Achei bacana. Eu sei que Circe também é uma releitura. Ó, Circe ganhou a melhor fantasia no Goodreads Award de 2018. Não são livros novos, tá? Acho que eles são um de 2016, mais ou menos. Eles não são recentes, mas eu ainda não tinha tido a oportunidade de ler e eu estou encantada. Tem uma moça, uma booktuber que eu acompanho, que ela é gringa, né? A Christy, e ela ama a canção de Aquiles, ela ama a escrita, e agora eu entendo, porque realmente ela tem uma escrita bem poética que eu tô achando sensacional. Gente, eu vou ler um trechinho da página 30, então, né? Bem no início, vocês não vão ficar chateados, só para vocês conhecerem a escrita da autora. Ó. Aqui é o Patroclo, né? Falando. Depois disso, procurei ser mais discreto, mantendo a cabeça baixa e os olhos prontos a se desviar. Ele, porém, era mais hábil. Pelo menos uma vez, durante a refeição, virava-se e me surpreendia antes que eu pudesse fingir indiferença. Aqueles segundos, aquelas frações de segundo em que nossos olhares se encontravam, eram os únicos momentos no dia em que eu sentia alguma coisa. Uma reviravolta súbita no estômago, um rápido acesso de ira. Eu era como um peixe hipnotizado pelo anzol. Gente, o amor, né? Como ele vai descrevendo que é muito bacana. E dá vontade de você ler Ilíada. Então eu acho que isso também é um ponto muito positivo para a autora, porque esses livros, eles são um grande sucesso. Nessas redes sociais de vídeos curtinhos, né? Os adolescentes, eles estão lendo muito essa autora. E isso é muito bacana, porque uma hora ou outra eles vão chegar nos livros do Homero. Então, assim como eu, estou tendo muita vontade de ler Ilíada, que eu nunca tive. Então acho que vai ser massa. Ontem eu não consegui gravar a minha resenha, porque eu perdi um pouco o time aqui, começou a ficar barulhento. Mas aí eu aproveitei e fiquei assistindo a série Conversas Entre Amigos. Gente, eu não sabia que essa série já estava disponível aqui no Brasil. E eu gosto muito dos livros. Aqui é calor, tá? Eu gosto muito dos livros da Sally Rooney. O Conversas Entre Amigos é meu segundo preferido, né? Ele perde somente para Pessoas Normais, que é perfeito. A série Pessoas Normais também é maravilhosa. E antes eu assisti o primeiro episódio, gostei muito, são 10, então eu vou poupar, vou assistir um por dia. A fotografia é legal, tem tipo um filtro assim, sabe, com um ruídozinho, que é massa. Eles tiveram que adaptar também algumas coisas, porque no livro, se eu não me engano, tem 2 personagens que trocam e-mail, se eu não me engano é e-mail, e aqui já são mensagens instantâneas, então muito bom. Eu acho que essa autora, ela sabe trazer as dores, os sentimentos confusos e complexos da nossa geração. Ela consegue colocar no livro e estão conseguindo adaptar muito bem as obras dela. Daí eu que vivo falando, ai, não vou mais comprar livro, não vou mais comprar livro. Chegou o último livro que eu comprei, eu só tava esperando receber mais esse, fora todos esses que eu já recebi nos últimos dias. O outro livro, que é Sempre Vivemos no Castelo, eu avancei também, tá? Ontem antes de dormir eu li boa parte e eu continuo adorando. Eu vou deixar para chegar lá nos 50% para poder fazer uma atualização para vocês do que eu tô achando. Olha que livro bonito. Esse aqui é o Assim É, Se Lhe Parece Ser, do Luigi Pirandello, não sei falar, italiano, né, gente? Olha, aqui a capa é normal, tá? Não tem nenhuma textura. Aqui por dentro, eu adoro quando tem essa orelha assim bem grande. A tradução é do Sérgio Melo, tem um pós-fácil do Alci Pécora. Nossa, que legal, é tipo peça? Acho que é. Aqui tem um negócio dos personagens, ó. Primeiro ato.
Sim, é estilo peça, igual o Alto da Compadecida. O Alto da Compadecida também é assim. Vem o nome de quem tá falando, o que que a pessoa fala, como que reage. Nunca li. Inclusive o Alto da Compadecida que eu comprei, ele tá ali por ser estilo. Esse estilo aqui que eu não consegui dar sequência, não sabia que esse livro era assim, mas eu fiquei bem interessada porque aqui a gente vai ter uma contradição. É uma senhora que se muda para um prédio e ela não quer receber os donos do prédio em casa. Eu não sei por que as pessoas querem ir até a casa dela, mas enfim. Daí o genro dela vai lá porque as pessoas que alugaram para ela são conhecidos dele. E ele explica que a sogra está passando por um momento difícil porque ela perdeu a filha, que era a esposa dele, e agora ela está sob os cuidados dele, então que dê aí uma certa um desconto, né, pela forma como ela tem agido, que é porque ela tá nesse momento difícil. Aí a sogra fala para as pessoas, tipo, não, ele tá louco. Ele é quem acha que a minha filha morreu, é ele quem tá delirando, a minha filha tá viva. E a gente não sabe quem tá falando a verdade. Por isso, assim é, se lhe parece. E eu tô bem curiosa, eu vi a Mel do Literatura se falando sobre esse livro, fiquei com vontade de ler e ele tava super barato, foi uma promoção muito boa. Eu acho que esse livro foi uns 20 reais, alguma coisa assim, e ele é bem caro. Então é isso, né? Tô aqui pleníssima, à tarde, assistindo vôlei, as meninas aqui, Brasil e Argentina. As meninas estão ganhando, acho que vai ser 3-7-0, enfim, parece ser um jogo fácil. Mas vamos falar de leituras. Eu concluí Sempre Vivemos no Castelo. Gente, se a luz estiver meio assim, vocês ignorem, tá? Mas é só pra conversar um pouquinho sobre esse livro. Porque aí depois o próximo take já vai ser finalizando para falar sobre a Canção de Aquiles. Mas vamos lá. Esse livro é o primeiro que eu leio, da Shirley Jackson. Eu comprei O Homem da Forca dela, já recebi, mostrei para vocês. E eu acabei de comprar, agora neste momento, o Assombração da Casa da Colina, que foi o que inspirou a Maldição da Residência Hill, né? A série da Netflix, que eu gosto muito, 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 muito mesmo. Daí, coincidentemente, o livro que eu terminei antes desse foi A Outra Volta do Parafuso, do James Henry, que inspirou a Maldição da Mansão Bly, que é a segunda série, né, dos mesmos produtores, que vem na sequência de A Maldição da Residência Hill. E esses livros, eles são parecidos, tanto A Outra Volta do Parafuso, como Sempre Vivemos no Castelo. Em que sentido? Na forma da narrativa mesmo, assim, serem livros estranhos, livros que estão ali classificados em suspense, mas que ele é totalmente psicológico, principalmente pela forma como os autores resolveram narrar, resolveram contar. Aqui a gente tem a Mary Cat, que eu falei para vocês, que é uma jovem, agora eu descobri as idades. A Mary Cat, ela tem 18 anos e a irmã dela, a Constance, tem aproximadamente 26, 28. E a Mary Cat, ela tá contando pra gente algo que aconteceu. E nesse momento em que ela tinha 18, porque quando ela tá narrando, dá a entender que ela já é mais velha e que ela tá lembrando desse tempo em que ela tinha 18 e a irmã tinha uns 20 e poucos anos, sabe? E 6 anos antes desses acontecimentos que ela tá narrando, foi quando a família foi envenenada e a irmã dela foi acusada, né, já que era ela quem cozinhava. Daí a irmã dela é inocentada, elas passam 6 anos vivendo totalmente isoladas, elas duas e o tio, até que chega nessas idades que eu falei. E o que acontece? Um primo, né, chatíssimo, chega lá nessa residência e ele muda a dinâmica que elas estão acostumadas. A Constance é quem recebe esse primo, porque se dependesse da Mary Cat, ela não teria aberto a porta. E o tio delas, o Julian, que ficou cadeirante após o envenenamento, ele também não gosta do rapaz. Ele disse, ele é sobrinho dele, né? E ele disse que o pai dele, né, os irmãos, eles eram pessoas ruins, que eram muito gananciosos. E o filho deve ser a mesma coisa. Então, só que esse tio, a gente tem a impressão assim, de que ele sofre de uma demência. Então, as meninas meio que não levam tão a sério o que ele tá falando. E você percebe já de cara que a intenção desse primo é pegar o dinheiro das meninas. Porque elas estão ali vivendo isoladas, mas elas ficaram com tudo que a família tinha. Ficaram com relógios de ouro, com anéis e com dinheiro mesmo. Ele descobre que tem dinheiro guardado na casa e aí logo, né, ele se interessa em ficar por lá. As cenas desse primo, gente, é muito chato, sabe, ler. E a Constance vai caindo ali nas conversas dele. Só que a Mary Cat e o
tio delas, o Julian, eles não suportam. Enfim, algo acontece a partir do momento em que esse primo chega e a vida delas muda totalmente. E você fica, meu Deus, falta pouquíssimas páginas, é um livro de 200 e poucas páginas. Como que a autora vai resolver essa situação? Como que essas meninas vão ficar? E é muito esquisito o jeito que o livro termina, mas eu achei sensacional. Eu coloquei 4,5 estrelas nesse livro porque eu fico meio sem base, já que eu não li os outros. Eu imagino que A Assombração da Casa da Colina, pelo a sinopse, vai ser o que eu vou gostar mais. Então eu deixei o espacinho para ele ser os 5 estrelas, mas eu amei. Amei muito, gostei mais do que A Outra Volta do Parafuso, que foi escrito pelo Henry James, por exemplo. Eu achei esse daqui mais fluido até. Só que é um livro, gente, totalmente psicológico, é um livro estranho, não vai agradar a todo mundo, porque a Mary Cat, ela tem uns pensamentos, assim, que já a gente tá dentro da cabeça dela, né? É ela narrando pra gente. Então, a gente tem, assim, uma coisa muito mórbida. Ela é muito mórbida, ela tem uns pensamentos do tipo, ai, eu já imagino, por exemplo, o primo que ela não gosta, ou os vizinhos que querem lá. Aí eu já imagino essa pessoa morta aqui, sabe, deitado no chão. Ela tem esse tipo de pensamento, e a irmã vai sempre amenizando ali o que ela quer fazer. Mas a gente percebe que por ela, né, ela não seria assim tão simpática. Enfim, e a irmã dela também, que eu não tinha entendido por que só a Mary Cat saía, né? O tio, obviamente, é cadeirante, então ele não tem independência para ir comprar as próprias coisas e ele também esquece muito as coisas, né? Por conta da demência. E a Constance, que é a mais velha, que é quem cuida da casa, cuida de tudo, ela desenvolveu uma síndrome, ela não consegue sair de casa, que hoje em dia a gente sabe que se chama agorafobia, que é quando a pessoa não suporta a ideia de sair, de estar ao ar livre, né? Não consegue realmente, e é isso que ela tem. E eu gostei muito, 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 muito mesmo, e eu vou trazer uma resenha só dele e outra só de A Outra Volta do Parafuso, porque aí vocês conseguem ver qual que interessa mais. Agora sobre A Canção de Aquiles. Tá aqui, livro maravilhoso. Eu deixo, gente, as bichinhas assim maiores, ó, e depois eu corto todas do mesmo tamanho, porque essa daqui ela é escura, ela acaba tampando muito o texto. Então eu coloco só até onde eu consigo, assim, ó, sem tampar o texto, sabe? Porque essa cor é bem escura, aí não é transparente, né? Eu prefiro que tenha a bordinha transparente, mas enfim. Eu tô na página 178, capítulo 18, e ele só tem 300 e poucas páginas. E aqui onde eu tô é quando o Aquiles e o Patroclo, eles realmente precisam ir, né, para a Guerra de Troia. Eles não conseguem fugir desse destino e eles acabam chegando lá. A gente já sabia, né, que o Aquiles, uma hora ou outra, ele iria ter que ir para a Guerra de Troia. Ele estava tentando evitar ao máximo, se escondendo realmente, mas não deu muito certo, e aí ele precisa partir, cumprir com o destino dele, né, com a profecia. E eu estou achando uma escrita deliciosa, acho que essa é a palavra. A forma como essa mulher descreve, sabe, as coisas, como ela conseguiu dar um ritmo, uma fluidez e colocar todos os personagens que são importantes na Ilíada aqui. Eu tô achando assim sensacional, sensacional mesmo. Inclusive já até procurei o livro Ilíada e Odisseia, né, do Homero para comprar. Só que eu tô tendo um probleminha em escolher a tradução, porque eu vi que tem da Penguin, que é o mais em conta e foi o que eu fiquei a fim de comprar, e tem da Nova Fronteira, e há muita diferença em como eles foram traduzidos. Tem um que tá mais fiel, né, o original, que tentou até mesmo trazer as métricas, né, dar o ritmo das canções, porque ele é escrito, né, em tipo canções mesmo. E o outro, ele é uma tradução mais comum para o nosso estilo de leitura. Então, eu não sei qual dos dois é válido comprar e ler. Eu vou pesquisar um pouquinho mais, porque é em média de R$80, R$90 o investimento, né, para comprar os dois. E a edição da Nova Fronteira eu acho que é capa dura, então acaba sendo ainda um pouquinho, né, ainda mais caro. Mas é isso, gente, ó, super recomendo, super, super, super recomendo mesmo. Apesar de que nem todo mundo vai gostar, mas eu acho que vale a pena tentar.
ver se é seu estilo de leitura. E a Canção de Aquiles tá sendo, assim, tudo pra mim. Muito, muito, muito bom mesmo. Personagens super cativantes, né? O Patroclo eu adoro. E o Aquiles, né? O Aquiles é maravilhoso. Tem também... tem uma hora que entre os outros seres, né, gente, aqui da mitologia. Tem o que é o centauro, que é metade homem, metade cavalo, né? Não sei se pensa cavalo que chama. E ele é um personagem maravilhoso. Meu Deus, eu gostei muito do tempo que os meninos ficam na presença dele, porque daí ele fica bem presente aqui no livro. Então eu tô realmente amando muito. Agora ele já tem uns 18 anos, eu acho, 17. Então por aí. Então não são mais tão jovenzinhos e é muito legal mesmo acompanhar. Eu terminei e eu não estava pronta para tudo que eu ia receber aqui nesse livro. Ai, gente. Vocês viram, eu comecei assim, tão despretensiosamente. Eu não fazia ideia. É uma história já muito conhecida por retratar a Guerra de Troia. Mas eu não sei se em algum momento da vida eu já recebi essas informações, mas elas foram totalmente apagadas e eu vim do zero. Eu sabia alguns nomes, né, de alguns personagens que iam aparecer aqui, mas eu não conhecia como que tudo tinha acabado, quanto tempo tinha durado a guerra. E esse livro, ele é a recontagem de Ilíada, só que lá na Ilíada, pelo que eu pesquisei, porque sim, eu estou pesquisando, eu quero ler, a gente vai conhecer somente o último ano da guerra, que é o 10º ano de guerra, é o que é retratado lá na Ilíada. E aqui a Medline, ela traz todo um background ali dos personagens e a gente conhece o Patroclo e o Aquiles, obviamente, na infância. O Patroclo, ele ainda lá na casa do pai dele, né? Ele é um príncipe, ele é exilado e ele vai morar com o pai do Aquiles. Daí lá eles têm uma conexão deles, assim, bem instantânea e o Aquiles acaba escolhendo o Patroclo para ser seu companheiro, que era um cargo ali, digamos assim, que ele quem tinha que nomear. E o pai já vinha tentando fazer com que ele escolhesse alguém um tempo, mas ninguém chamava muita atenção, até que o Patroclo chega, ele é bem isolado, assim, e ele decide escolher esse rapaz. E o que isso, né, significava na época? Que eles iam ficar mais tempo juntos, eles poderiam treinar juntos e principalmente ele passou a dormir no quarto do Aquiles, né? Então eles realmente desenvolveram ali uma relação de companheirismo, de amizade desde muito novinhos. Como já é de conhecimento, né, esse livro ele é um romance homossexual, então sim, os dois isso tem na mitologia grega, tá, que eles eram amantes e não só companheiros, como o cargo implica, né? E os outros personagens, eles meio que ficam soltando indiretas também pro Aquiles, sabe? Tipo, ai, tu gosta de mulher? Ah, eu nem sabia que tu tinha isso e tal, não sei o quê. Porque entendem que a relação deles é muito mais do que simplesmente companheiros de treino e tudo mais. Enfim, eles vão se desenvolvendo, eles vão... o Aquiles, ele é um semideus, então ele é filho de um homem, né, que abusou sexualmente de uma deusa. Ela foi forçada a engravidar desse homem, porque ele queria gerar um filho semideus, né? E eu achei muito bacana que a autora, ela não tirou da história o papel da mulher durante todo esse período, né? Ela mostra que as mulheres, como elas eram tratadas como objetos que os homens conquistavam, né? Como prêmio ali de guerra mesmo. Toda essa parte de opressão que já desse tempo, né, já era realmente exercido ali sobre as mulheres. Então tem essa questão que é um pouco pesada, né? A própria mãe do Aquiles foi abusada, tem outros casos em que isso fica subentendido, que acontece, e tem também dito assim de forma mais direta, sabe? É bem triste, acaba deixando o livro um pouquinho mais pesado do que o que ele realmente, né, poderia ser, mas faz parte e eu gostei que a autora não romantizou isso, ela não tentou tirar isso da história para trazê-la mais para o juvenil, para o adolescente. Então ela deixou esses acontecimentos e ela trabalhou muito bem, na minha opinião, com essa parte também, sabe, das mulheres e do envolvimento do Aquiles e do Patroclo com elas.
Daí, enfim, eles chegam lá em Troia, né? Acontece tudo, o Aquiles, ele sabe que é o papel dele ir lutar lá em Troia, ele sabe disso, tem uma profecia, então tanto ele quanto o Patroclo eles conhecem. E a mãe do Aquiles detesta o Patroclo, né? Porque, enfim, ele não é ninguém, assim, na cabeça dela, o Aquiles merecia uma pessoa melhor e óbvio que ela queria que ele ficasse com uma mulher para que ele pudesse gerar filhos. Daí a gente conhece outros personagens também muito famosos, né, tipo Odisseu, que é quando termina todo, né, a parte aqui de Troia, quando eles vão voltar, cada um para suas famílias, aí tem o outro livro que Homero escreveu, que é o Odisseia, que é essa viagem, né, essa jornada do Odisseu tentando voltar para casa, pelo menos até onde eu sei. E aqui a gente está falando de uma tragédia grega, né, gente? Então, sim, o final é bem trágico para vários personagens. E o final do Aquiles a gente já meio que entende ali do meio do livro, mais ou menos, por conta da profecia. Então, a gente já sabe o que vai acontecer com ele, mas tem o desenrolar, o como que acontece, que é muito triste. Não sei se gosto de Aquiles, acho que não, do personagem em si, né? Eu sei que ele na Ilíada, ele é mais chato, mais mimado do que aqui. Realmente é que você acaba se encantando mais com o Patroclo mesmo, né? Com essa visão que o Patroclo tem do mundo. E a autora, ela tem uma escrita muito poética. Muito, 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 muito boa. A forma é bem dramática, é bem poética. Eu acho que combina com esse reconto. E combina muito também porque é a visão do Patroclo, é como ele vê o Aquiles, é como ele vê a mãe do Aquiles, o pai, sabe? A gente tá sob a visão dele. É muito legal a forma como ela conseguiu trazer isso. Eu realmente não estava esperando gostar tanto desse livro como eu gostei. Eu terminei ele ontem, eu peguei 9 da noite, né? Hoje já é quinta-feira. Eu vou tentar soltar esse vídeo no domingo, no dia das eleições aí. Então vocês votem 13, aí depois vocês assistem aqui esse vídeo. Mas enfim, faltava tipo umas 100 páginas, mais ou menos, para eu conseguir concluir. Eu peguei, era 9 da noite, eu só soltei quando eu terminei o livro, já tipo meia-noite. Eu não vi a hora passando, não vi nada, porque eu tava, sabe, submersa, porque quando chega ali da metade pro final, vai ficando ainda mais eletrizante e os acontecimentos são cada vez piores. Tem uma outra personagem que eu não sei se ela existe em Ilíada, né, que é a Briseida, que é uma mulher que iria ser dada como prêmio mesmo de guerra aqui para alguém, e o Patroclo pede para que o Aquiles, para que ele intervenha ali, porque ela ia ser dada para uma outra pessoa, e aí ela acaba indo ficar com o Aquiles, porque ele é tido, né, pelas pessoas que estão ali, pelos deuses, como grande, né, o grande lutador, o melhor lutador de sua geração e tudo. Então ele não tem a maior patente na guerra, mas ele é quem luta melhor. Então, por conta disso, o rei acaba deixando que ele fique, sim, com a Briseida. E a intenção dele, obviamente, é só cuidar, porque ela foi capturada ali do povo dela, então ela tá machucada. E ela acaba ficando com Aquiles e o Patroclo durante esse período de guerra. Aprende a falar a língua deles, enfim, ela entende depois que ela não vai ser violentada por eles, né? Que eles vão viver ali como amigos, mas o Aquiles não se aproxima tanto dela. O Patroclo é que desenvolve mais essa amizade. Eu achei sensacional. Gostei muito mesmo, eu fui pesquisar, já estou falando, eu fui dormir 1 hora da manhã, porque eu fui pesquisar sobre o livro no qual ela se inspirou. Eu vi algumas traduções, eu acho que eu vou acabar comprando a da Penguin, que tem até um box, ela é bem em conta, ela tá acho que por R$ 70, mas são os 2 livros, né, a Ilíada e a Odisseia. Mas eu não quero ler agora, então eu vou deixar aí para Black Friday, vou ficar acompanhando, né, os preços, não vou comprar agora. Mas eu assisti alguns resumos sobre a Ilíada e eu vi que a autora, ela realmente foi bem fiel. Ela criou essas histórias anteriores à guerra que não existia, que não foi contado, né, na verdade, mas ela não inventou, sabe assim, o final, o que acontece com os personagens, tudo isso ela realmente foi fiel. Gostei muito, 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 muito mesmo. Um favoritinho aí do ano e vim com a blusa da mesma cor, né? Percebi, não teria trocado. Mas é isso. Eu espero que vocês tenham, para quem ainda não leu, para quem ainda não conhece essa parte, né, e tem um pouco de receio de ir direto para a Ilíada, eu acho que é uma opção bacana.
vim para a Canção de Aquiles para você se familiarizar com os nomes, porque são muitos personagens. Aqui no final ela até coloca uma explicação sobre quem é cada um. Eu não li essa parte, eu fui entendendo ali nos acontecimentos mesmo, eu consegui pegar e depois ir para a obra original, né? Porque é um poema épico, então lá a linguagem é diferente, o ritmo, tudo é um pouquinho mais complexo. Então talvez você se familiarizando com os acontecimentos dos personagens aqui fique mais fácil ir para a Ilíada depois disso. Então é isso, acho que eu não tenho mais nenhum recado para dar, tá? Eu imagino que tenha ficado longo, porque eu gravei durante vários dias, mas espero que tenha ficado bom também, né? Eu vou editar agora, vou sentar, vou editar para ver se até domingo libero. E é isso, vou deixar um outro vídeo aqui, caso você queira continuar assistindo, comenta aí o que tu achou e a gente se vê no próximo vídeo.